Queridos alunos e alunas, semana passada nós vimos então a questão da Lusitânia. Importantíssima na questão da Lusitânia, a herança nossa. Tivemos vários reis. O Brasil não teve só imperadores. Dom Manuel foi rei do Brasil, 1500. Foi seu filho, Dom João III. Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir. O cardeal Dom Henrique. Encerrando a dinastia de Davi, os Filipes da Espanha, Filipe II, terceiro, primeiro, segundo e terceiro de Portugal, segundo, terceiro e quarto da Espanha, foram reis também do Brasil. Depois a questão do Dom João IV, da dinastia de Bragança, qual pertence o nosso Dom Pedro I e o imperador Dom Pedro II. Então, dinastia de Bragança, Dom José, Dona Maria I e Dom João VI, até chegar nos nossos imperadores. Nossa história está profundamente vinculada, então, Império Romano, Lusitânia, Império Romano, Bretanha. Vamos trabalhar hoje com vocês a questão do direito inglês da Bretanha. Nós sabemos que a Bretanha ela teve algumas participações. A Bretanha, propriamente, ela instituiu para o direito a questão do parlamento. O parlamento foi uma instituição muito representativa, como vocês veem nos slides, que eu estou encaminhando junto com vocês. Principalmente a ideia do parlamento é limitar o poder do rei. E vocês estão vendo aqui o rio Tâmisa e a questão do parlamento lá, Big Ben, em Londres. É evidente que o parlamento limita o poder do rei. O rei, para acumular poder, tinha que retirar esse poder de alguém. E, a princípio, tira dos nobres. O convencimento era feito por armas. O problema é que o rei feudal tinha os nobres como seu exército. Lembra que eu comentei com vocês que a Lusitânia não houve feudalismo. O Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder, professor de Direito lá da USP em São Paulo, comenta essa questão de não ter havido em Portugal feudalismo. Mas na Inglaterra e na Bretanha, sim. Então, para a formação de um exército próprio, é necessário que os reis tivessem dinheiro dos impostos pago pelos nobres, e esses nobres reagiram. Logicamente, para entender o direito inglês, três importantes institutos: Statute Law, Common Law e Equity. Seriam esses três estatutos do direito inglês. Não há na Inglaterra códigos escritos como encontramos em outros países. A visão lá é costumeira, é direito costumeiro. Na formação do Statute Law, até o século V, a Inglaterra era em grande parte domínio romano. Mas interessante, não houve romanização. Os ingleses são povos complexos para se enturmar na estrutura do mundo. Quando eles conquistaram a Austrália, eles não se adaptaram como os portugueses, casaram com as índias aqui, formaram família. Os ingleses mataram 2 milhões de aborígenes na Austrália. E já chegaram impondo a sua língua. Eles nunca haviam visto canguru e perguntaram para o aborígene: "What's the name of this animal?" O aborígene falou: "Canguru, eu não entendo o que você está falando." O inglês falou: "Oh, kangaroo, thank you." Quer dizer, não há uma miscigenação. Muitos aborígenes foram 2 milhões de aborígenes mortos. Você vai à Austrália hoje, tem aborígenes lá para tirar fotografia por $10 australianos. Então, aqui não. O português se adaptou ao negro, ao índio, houve uma claro que houve exploração, é uma colonização forçada. Mas não houve romanização na Bretanha. Os romanos eram um exército invasor e eram tratados pela Bretanha, pelos bretões como tal. A miscigenação não aconteceu. O direito romano pouco ou nada influenciou o direito dos povos da Bretanha. A língua latina não obteve êxito. Lembre que todo o Império Romano, toda a extensão do Mare Nostrum, mar interno, a Espanha, a Lusitânia, a Gália, a Itália, a questão do Egito, todo o norte da África, a Ásia, a Turquia, a Macedônia,
toda a região lá da Grécia. Houve um império extremamente, mas só que a Bretanha não houve miscigenação com a Bretanha, ela não incorporou, não houve uma romanização. Então, claro que o Adriano entrou com as suas muralhas, até quem assistiu o filme do Mel Brooks, como é que chama aquele filme? Coração Valente, lembra? Coração Valente, ele chega lá no limite dos escoceses, eles tentam expulsar os ingleses ali. Há uma muralha de Adriano, há uma muralha também, mas são muralhas baixas, que facilmente ultrapassadas. Então não houve uma romanização como aconteceu. Os anglo-saxões eram povos que formaram ali aquela região. Lembre que eram anglo-saxões, bretões, diferente de Portugal e Espanha, que o norte de Portugal são suevos, e depois o sul, o reino dos visigodos. Lembrar que houve depois a influência também, onde é a Itália hoje, do reino dos ostrogodos, mas houve principalmente na Península Ibérica uma invasão muito forte dos visigodos e dos muçulmanos também, que ficaram 700 anos na Península Ibérica. E os inimigos formais da Inglaterra, nessa época, na formação desse Estado espanhol também da Espanha, era basicamente a Espanha. Tanto é que a Invencível Armada foi derrotada e houve enfraquecimento da Espanha, e a Inglaterra ascende com seus navios nos mares. Era a maior potência marítima que existia. As leis de Adalbert, rei de King, língua anglo-saxônica, no ano 606, eram 90 frases breves, eram leis germânicas. Havia a lei também do rei dinamarquês, Canuto. 4 séculos mais tarde, essas leis são elaboradas e anunciam a passagem da era tribal para a era feudal. William I foi o grande conquistador, venceu o anglo-saxão Harold, então há uma luta diferente. Na conquista da Bretanha, ele era vassalo do rei da França e governou William I a Bretanha de 1066 a 1086. Guilherme I dividiu a Inglaterra em 4 condados, uma divisão dos condados. Henrique II é o artífice da unificação inglesa. Tem 2 filhos, Ricardo, Coração de Leão, e João Sem Terra. João Sem Terra não gostava de ir para as cruzadas, mas o Ricardo, Coração de Leão, foi basicamente quem participou ativamente das cruzadas. Lembra que João Sem Terra é um rei importante porque ele vai assinar a Magna Carta, a primeira Constituição moderna, em 1215. Então, o rei reina, mas não governa, porque as terras ficam com os nobres. E até hoje a Magna Carta é uma carta única, uma cartolina única de praticamente 60 centímetros por 60 centímetros. É um documento que fica lá no Museu Britânico, guardado a 7 chaves, com vidro à proteção de rompimento. Então, João Sem Terra, que está lá no Museu Britânico, esse documento é muito importante porque o rei vai assinar, então, que os nobres vão ter o poder de cuidar do país propriamente. Ele reina, mas não governa. Eles diziam que o rei sem terra, o João era um usurpador. A Magna Carta, então essa Magna Carta Libertatum é um documento que tinha como objeto principal limitar o poder do rei João, ou fosse qualquer outro rei, na ânsia de arrancar poder dos nobres, e visando isso acabou por indicar uma defesa de liberdade como não tinha sido vista até então. Então o rei passa a dar certo poder para os nobres. A Magna Carta Libertatum é de 1215, então são documentos importantíssimos para o direito. Magna Carta Libertatum, 1215, Petition of Right, de 1628, Habeas Corpus Act, de 1679, que já viu habeas corpus no direito romano. O Bill of Rights, de 1689, e o Ato de Settlement, de 1701. Lembra que a Revolução Inglesa aconteceu em 1688, 100 anos antes da Revolução Francesa. Magna Carta, então,
Diz lá: nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares, ou de harmonia com a lei do país. Vejam aí no texto que eu passei para vocês: liberdade de locomoção, entrada e saída livre do país. Na verdade, pagar multa por um homem livre pela prática de um pequeno delito será proporcional à gravidade do delito, e pela prática de um crime será proporcional ao horror deste, sem prejuízo do necessário à subsistência e posição do infrator, e à previsão do devido processo legal. Então veja, a petição também de direitos, Petition of Rights de 1628. Vocês lembram o seguinte: a Lusitânia vai fundar o Brasil depois, mas a Bretanha fará também uma continuidade do Império Romano com os Estados Unidos. Então essa Petition of Rights diz que ninguém seria obrigado a contribuir com qualquer dádiva, empréstimo ou benevolência e a pagar qualquer taxa ou imposto sem o consentimento de todos, manifestado por ato do Parlamento, e que ninguém seria chamado a responder ou prestar juramento, ou executar algum serviço, ou encarcerado, ou de qualquer forma molestado ou inquietado por causa desses tributos ou da recusa em pagá-los. Previa ainda que nenhum homem livre ficasse sob prisão ou delito ilegalmente. Então veja que a petição de direito é alguma coisa importante. Na Inglaterra, essas leis, essas cartas e estatutos assecuratórios de direitos fundamentais, como a Carta Magna de 1215, protegia essencialmente apenas os homens livres. A Petition of Rights, reconhecimento de direitos e liberdades para os súditos do rei, habeas corpus, 1769, anulava as prisões arbitrárias, e o Bill of Rights de 1688, o mais importante destes, pois submetia a monarquia à soberania popular, transformando uma monarquia constitucional, sem esquecer o ato de settlement de 1707, que completa o conjunto de limitações ao poder monarca. Monarquia é um absurdo, né? A monarquia, você dá direito sucessório aos filhos, não há uma... A república é muito mais interessante, é muito mais... E aqui eu coloquei para vocês aí um vídeo em que o Carlos I será decapitado. 100 anos antes de Luís XVI ser decapitado na França. Lembre o seguinte, pessoal: a Revolução Francesa, ela contribui diretamente para a independência americana, como veremos oportunamente. Então, o habeas corpus de 1679, a evolução desses direitos humanos de 1600 negava a liberdade e igualdade religiosa. Bill of Rights de 1689, não havia liberdade religiosa, principalmente negava a liberdade para as pessoas que tinham a visão papista, já que a ideia era se contrapor à religião de Roma, a Igreja de Romana. As pessoas que professavam a religião papista, então havia ali um confronto. Mostrei para vocês aí os papas que estão envolvidos nesta época, que é a fundação da nossa universidade, que virou pontifícia pelo Papa Paulo VI, em 1972. Era arcebispo da nossa cidade o grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica, Dom Antônio Maria Siqueira. Então há um vínculo fortíssimo em quebrar a questão da Igreja Anglicana com a Igreja Católica, já que Henrique VIII, depois, como veremos, fará uma cisão, criando a Igreja Anglicana. O ato de settlement de 1701, basicamente, considerando que as leis da Inglaterra constituem direitos naturais de seu povo e que todos os reis e rainhas que subirem ao trono deste reino deverão governar em obediência às ditas leis e que todos seus oficiais e ministros deverão servi-los, assim, de acordo com as mesmas. E a responsabilização política dos agentes públicos, prevendo a impossibilidade, inclusive, de impeachment de magistrados, coisa que nós não temos, assim, oficialmente no nosso país. Guerra das Duas Rosas entre a turma de York e Lancaster,
e depois esses dois se uniram, formaram a dinastia de Tudor. Então a Guerra das Duas Rosas acabou formando uma rosa diferente, uma união das duas forças. A Inglaterra é dividida em condados, condes sob o domínio do rei, cada feudo administrado por um funcionário do rei, que era chamado xerife. O xerife tem autoridade sobre os senhores feudais, comerciantes e camponeses. O Conselho do Reino de 1265, lembra que o parlamento é criado, então, nessa época, como conselho do próprio rei, e em 1350, a criação do sistema bicameral. Duas câmaras, Câmara dos Lordes, prelados e barões, e Câmara dos Comuns, cavaleiros e burgueses. A Câmara dos Lordes seria equivalente ao Senado, e a Câmara dos Comuns, equivalente à Câmara dos Deputados. Então, em 1350, tem as mesmas feições de hoje. House of Lords, House of Commons. A House of Lords em vermelho e a House of Commons em verde. Sistema bicameral, como temos no nosso país, né? O Senado, lá em Brasília, aquela cúpula voltada para baixo, o Senado, que o Niemeyer fez, e a Câmara dos Deputados voltada para cima. Esse sistema bicameral, né, que vai limitar, logicamente, o poder do rei. A política mercantilista foi bem sucedida. A Inglaterra depois teve sorte de fazer uma revolução comercial prévia antes do que nós tivemos muito tempo depois. Mas Henrique VIII implanta o absolutismo. Ele teve uma filha, a Elizabeth I, que não deixou herdeiros, da dinastia Tudor, funda a Igreja Anglicana, desliga o país do poder papal, concentra as terras da Igreja nas mãos da Inglaterra e, inclusive, né, ele cria uma série de absurdos, casa com várias mulheres, querendo ter um filho, deixar uma herança, levando, inclusive, Thomas More, seu amigo pessoal, a ser decapitado com uma machadada na Torre de Londres, porque ele era um católico fervoroso, achava um absurdo o que o Henrique VIII havia feito. Então, ligações fortíssimas, restrição ao pagamento das anatas ao Papa, ato proibido apelar a Roma, ato de submissão do clero, dissolução dos mosteiros e 6 esposas de Henrique VIII, 6 esposas. Então, claro que há toda e a decapitação do Carlos II, né, o direito de petição, que nasce na Inglaterra durante a Idade Média, fruto da Revolução Inglesa, especialmente a de 1628, através do Right of Petition, consolidando-se o Bill of Rights de 1689, que permitiu aos súditos dirigirem petições ao rei. Igualmente foi previsto nas clássicas declarações de direitos, como na Pensilvânia, em 1776, e também na Constituição Francesa. O direito de petição aparece na nossa Constituição de 1988, já que tivemos a primeira Constituição, foi em 1824, outorgada por Dom Pedro I. Segunda, Rui Barbosa, 1891. Pessoal, não são constituições diferentes, é uma Constituição só. É que ela vai se fragmentando, vai formando, mas o país tem só uma Constituição. É que ela teve vários períodos, diferentes dos ingleses, que é igual desde 1225. Segunda, então, em 1821, a terceira Constituição do Brasil, 1934, com Getúlio Vargas. Depois ele dá um golpe, faz a quarta Constituição, 1937, Estado Novo. Golpe em cima do golpe, ele já havia dado um golpe em 1930. Depois teremos a outra Constituição, 46, logo após a Segunda Guerra Mundial. Aí Getúlio sai, ele volta depois. E depois temos o golpe da ditadura militar no Brasil, 1967 e 69, modificada, e finalmente a Constituição de 88. No seu artigo 5º, inciso 34, a linha A Constituição Federal é um meio de tornar eletivo o exercício da cidadania, sendo um instrumento que dispõe qualquer pessoa para levar a mistério dos poderes públicos um fato ilegal ou abusivo, contrário ao interesse público, a fim de que se possa tomar as medidas necessárias. Além disso, é um instrumento para a defesa de direitos perante órgãos dos Estados. Então, o direito de petição é um direito dado a qualquer pessoa para invocar a atenção
dos poderes públicos sobre uma questão ou uma situação. A Inglaterra teve um período republicano, com Oliver Cromwell, cujo objetivo principal era o fortalecimento do poder econômico, da burguesia e da gente, a nobreza com interesses burgueses. Depois houve a restauração da monarquia com Carlos II, o habeas corpus, que já se inicia no direito romano, e passa por esses documentos do Estatuto Law na Inglaterra, Carta Magna de 1215 e o habeas corpus de 1679. Então veja, Carlos II, Jaime I, que era seu irmão, o seu genro Guilherme de Orange, o rei reina, mas não governa, a ideia de Bill of Rights, de 1689, dá ao parlamento a exclusividade no controle do exército, que dificulta qualquer intenção de um rei formar seu próprio exército para aumentar seu poder. E a importância do parlamento, como vocês estão vendo essas imagens, e da visão da monarquia, processo caro para o sistema inglês. Toda a família real. Agora houve parece que o Harry, né, não quer mais pertencer, pediu para sair, casou recentemente com a Meghan, né, e acabou aqui a herança, os quatro, a Rainha Elizabeth, o Príncipe Charles, o William e o seu filho, que será o futuro rei. Mas a rainha já vai para 95 anos, seu marido quase 100 anos de idade. Então esse pessoal tem quem cuide. Eles têm bons médicos, exercícios, nutrição adequada. Os ingleses investem na saúde dos seus monarcas. E aqui as reuniões, né, as várias reuniões. A presença, atualmente, é um vínculo melhor com o Papa Francesco, que várias vezes esteve com a Rainha Elizabeth. Então, lembrar, o direito inglês se divide em Statute Law, Cortes de Common Law, que são os tribunais de Westminster, tribunais reais de justiça, e as Cortes de Equity, que seriam para resolver as questões de razoabilidade. Regras de jurisdição especial, formadas no Tribunal da Chancelaria, através de recursos de casos não bem solucionados nos tribunais reais da justiça. A partir da segunda metade do século XIX, esses Judicatures Acts e distinções entre os tribunais foram formalmente abolidas. O Vicente Hall, que foi um grande jurista, foi ministro da Justiça, inclusive, há um livro muito bonito chamado Direito e a Vida dos Direitos, em que ele trabalha bem essa questão. Então, common law, direito de jurisprudencial, correspondendo ao direito costumeiro, consagrado, perpetuado pela jurisprudência, já que o common law para os ingleses tem um julgamento de precedentes anteriores de jurisprudência. A lei correspondente ao Statute Law constitui em relação ao direito comum, em certo sentido ao direito especial, que só disciplina restritamente as matérias que contempla e só em relação a essas matérias prevalece, afastando-se do common law, que é o direito geral. E o equity caracterizou-se não só pelo meio de atenuar as regras do direito comum e do direito estatutário, senão também como modo de evitar a sua imobilidade, tendendo, pois, a facultar a evolução do direito. Então, esses três institutos, Common Law, Statute Law e Equity. E a influência no direito, no mundo inglês, pós Primeira Guerra e Segunda Guerra, ganharam as duas guerras no século XX, transformaram em potências econômicas, industriais e multiplicação musical, né? Música, na medicina com Fleming, na política com Churchill e na música, né? Ozzy Osbourne, Beatles, Rolling Stones, melhor carro do mundo, né? O Rolls Royce, Amy Winehouse. Então, uma influência muito forte no mercado musical. E no direito penal, a criação do panopticon, quer dizer, panóptico, que o Michel Foucault vai depois contar em detalhes essa questão, vai criticar a presença desse panóptico, quer dizer, ver tudo. O diretor do presídio ficava no centro e verificava as várias celas, né? Panóptico, uma visão total das celas. Hoje existem algumas webcams, que se colocam as webcams nas celas dos presos, então o diretor do presídio tem um poder de verificar todas as celas. Panóptico. E aqui o Jeremias Benta, que inventou o panóptico, que há 200 anos atrás, pai da deontologia, ciência que estuda os códigos, os deontos, quer dizer,
os deveres, disseologia, os direitos, mas a deontologia foi inventada pelo Jeremias Bentham, cujo corpo está na faculdade da Universidade de Londres, da cidade de Londres, embalsamado há 200 anos na entrada da universidade, e ele deixou em testamento que queria participar das formaturas e das aulas inaugurais da universidade. Então essa é uma cristaleira que eles levam, geralmente, transporte com frequência, os alunos passam, tiram fotografia em frente àquele auto-ícone do Jeremias Bentham. Ele é considerado também o pai da criminologia para os povos de língua anglo-saxônica. Para nós, a criminologia é uma área mais ligada ao César Lombroso, mais numa visão do Alexander Lacassagne, inglesa e francesa. E aí vocês veem que o corpo do Jeremias Bentham recentemente caiu a cabeça, que está entre os pés do Jeremias Bentham, como vocês veem no slide, e a Madame Trousseau fez uma nova cabeça de cera. Então, Jeremias Bentham, pai da criminologia, da deontologia, do utilitarismo. É uma filosofia que diz que eu sou mais feliz se eu tenho mais coisas úteis que outra pessoa. Por exemplo, se eu tiver mais copos desse aqui, sou mais feliz que o outro que não tem copo. Né? Um absurdo. Claro que essa visão de consumismo impregnada na percepção utilitarista do Jeremias Bentham. É a cabeça dele, do auto-ícone, e lembrar que a Inglaterra agora saiu fora do mercado comum europeu e o seu primeiro-ministro agora, Boris Johnson, é muito parecido com o Obama, até o cabelo é parecido. Então a influência fortíssima na língua inglesa. Uma vez estava lá nos Estados Unidos e o americano falou assim para mim, I don't need to speak any other language, I'm an American. Quer dizer, eu não preciso falar outra língua, eu sou americano, I don't need to speak any other language. Azar dele, ele não sabe falar outra língua. Conhecer outra língua mostra uma cultura, mostra um conhecimento a mais. E nós aqui não temos muita opção, que o português, mas a portuguesa é a quinta língua falada no mundo. A Amy Winehouse, a música lindíssima, que voz que essa moça tem. Shakespeare, inegável a presença de Shakespeare para nós todos. O Shakespeare dizia, não há culpados, somos todos, de certa forma, responsáveis, né? Estamos todos infelizes pela questão do crime. Toda a sociedade tem uma parcela na verificação criminal. E a presença do Freud, que foi acolhido pelos ingleses em 1939, quando a Gestapo ia levá-lo para Auschwitz, e a rainha da Dinamarca, a Maria Bonaparte, trineta de Napoleão, paga para a Gestapo e o Freud é levado para Londres, passa seus últimos dias de vida em Londres, assim como Melanie Klein também vai desenvolver toda a questão do vínculo, da importância da formação de vínculo para aprender, já que sem vínculo nós não conseguimos aprender. Então, tá certo? E com isso nós praticamente encerramos a nossa percepção do direito inglês. Então, lembrem, houve uma interferência do Império Romano na Lusitânia formando o Brasil e na Bretanha formando depois os Estados Unidos, tá certo? Então eu farei algumas questõezinhas para vocês responderem aí. Felicidades para vocês, até a semana que vem.